Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim de mercado do boi, mercado que levou um susto ontem com aquela história louca lá. A gente vai contar mais detalhes para vocês nessa conversa, mas a gente quer saber do preço, da tendência, do que pode acontecer e qual é esse momento para o pecuarista. E ninguém melhor, ninguém mais engajada aí no mercado do que Lígia Pimentel, CEO lá da Agrifato. A Lígia que está aqui comigo, a Lígia tem uma experiência grande aí nesse mercado e vai analisar para a gente todos esses pontos, todos esses poréns aí do mercado. Já estamos te vendo aqui, Lígia, seja bem-vinda, viu? Obrigado, minha amiga, por estar aqui mais uma vez com a gente. Longo tempo sem falar com a Lígia, mas ela prometeu e veio. Seja bem-vinda. E eu já Obrigada, Alexander. e eu já Obrigada. começo te perguntando do estrago de ontem, hein, Lígia? Como é que você analisou? Aparentemente, estrago revertido, Lígia? Dá para dizer isso com tranquilidade ou ainda é cedo? Olha, minha mãe tem um ditado que diz que quando você sobe na montanha e abre um travesseiro de pena, você nunca mais consegue catar as penas de volta todas, né? Então, em primeiro lugar, bom dia a todos, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu acho que tem um grande descuido da mídia aí, não é novidade, mas hoje a gente tem um grande atrativo, pelos cliques, né? E a gente fica muito ansioso em noticiar as informações sem dar os devidos créditos à verdade e ao cuidado com os detalhes da informação. Então, esse é um assunto bastante delicado, porque, em primeiro lugar, ele é um assunto que diz respeito à saúde pública, à segurança alimentar, né? A vigilância sanitária. Em segundo lugar, ele diz respeito ao comércio do Brasil com um dos seus produtos mais valiosos, que é a carne bovina, é a pecuária, né, o agronegócio. Então, o que que acontece? A gente sabe aí que existe a DCJ, né, que chama doença de Creutzfeldt-Jakob, olha só, né? É uma doença típica aí dos humanos, né? Acomete o sistema neurológico e ela pode ter quatro subtipos. Eu vou falar aqui de uma maneira um pouquinho mais técnica, mas vai dar para vocês entenderem. O primeiro é o esporádico, que aparece de maneira espontânea, uma degeneração do sistema neurológico que aparece de maneira espontânea. A segunda é genética, né? O segundo subtipo é genético, é autossômico dominante, tá? A terceira é iatrogênica, que é transmitida de tecidos humanos aí em caso de transplante, enxerto. Essa é o terceiro subtipo. E o quarto subtipo dessa doença degenerativa neurológica, né, tem relação com uma nova variante que é relacionada, é causada. Então, essa doença é causada por ingestão de alimentos, né, de carne de bovinos contaminados com encefalopatia espongiforme bovina, Que é a tá? vaca louca. Esse é o mal da vaca louca, vulgarmente conhecido como mal da vaca louca. Nunca aconteceu nem o subtipo 3 nem o 4 no Brasil, o iatrogênico e o nova variante. Mas tem os casos esporádicos e genéticos, tá? Esporádico é 87% e familiar é 10%. Então, nós já temos em 97% dos casos como sendo esporádicos e familiares. Então, mesmo quando a gente tem genético e esporádico, né? Mesmo quando nós temos casos que aparecem e ainda estão sendo investigados, 97% de chance, né? Ou até mais, porque tem ainda o heterogênico que eu nem contabilizei, nem coloquei na conta. Quase 100% de chance, 99, 90, 97, 98% de chance de que seja algo não relacionado à ingestão de carne bovina. E o que se noticia, se vocês Uhum. clicarem lá, digitarem no Google agora vaca louca, vai aparecer o caso de ontem, que não era de vaca louca, não tem nada a ver com o consumo de carne bovina. Então a gente tem essa notícia que acaba chegando na população leiga, né? E acaba implantando aí, colocando, printando, né, carimbando na cabeça das pessoas que tem vaca louca no Brasil. Isso traz uma insegurança em relação à produção de carne bovina, né? Isso traz aí uma falsa crença de que nós temos esse problema sanitário no Brasil quando nós não temos. Então eu apelo, né, eu como, obviamente, quem vive do setor, né, uma irresponsabilidade falar em vaca louca quando não é, tá? Então a gente precisa conscientizar as pessoas e trazer a responsabilidade para que se noticie adequadamente, né? Sempre tem, todo ano tem caso de DCJ no Brasil,
mas nunca foi noticiada vaca louca ou uma infecção oriunda de um contato aí com carne contaminada. Isso não aconteceu, tá? Então, É. causou confusão ontem, o mercado, por exemplo, você pegar o contrato aí de novembro, né, do boi gordo, ele saiu de 298 para os 291, depois fechou o dia quase igual, muita volatilidade, tem gente que perde dinheiro nesse mercado, porque escuta a informação e sai negociando, Uhum. né? E a informação era falsa, né? Foi mal comunicada. Então, fica aí o alerta, né, para a gente tomar cuidado com o que a gente fala, porque traz prejuízo para muita gente, não é justo, né? A gente tem que noticiar os fatos como eles são, com É o isso aí. cuidado técnico de investigar o que quer dizer aquela informação. Como disse a sua mãe, a pena que voou não tem mais jeito de recolher, né? Então, É, vamos tentar juntar o que deu ali e vamos seguir em frente. perfeito. Boa, Lígia. Agora, olhando para o mercado do boi, que momento a gente está vivendo, na sua opinião? Uma pressão jamais vista no momento que tradicionalmente a gente tem aí uma melhora dos preços, a gente tem uma melhora da demanda. O que aconteceu esse ano, Lígia? Por que a entre safra foi tão diferente, hein? Olha, Alexander, a gente, no ano passado e no ano retrasado, nós tivemos recorde de retenção de fêmeas, historicamente falando. A gente nunca teve um abate proporcional de fêmeas tão baixo quanto em 2020 e 2021. E aí, o que isso significa, né? Que nós mandamos menos fêmeas para os abates, para o abate, desculpa. E uma consequência disso é a maior disponibilidade de ventres livres para reprodução, né? Então, se eu estou mandando menos fêmea para o abate, essas fêmeas vão ser mais expostas, né? Vão estar disponíveis para serem expostas à reprodução. Isso significa, consequentemente, né, mais bezerros, mais animais no mercado, entrando no mercado. E é exatamente o que nós estamos visualizando hoje, né? O abate em agosto foi 8% maior do que no mesmo período de 2021. Por que que eu não estou falando de setembro e outubro, tá? Porque no ano passado nós tivemos aí novamente, né, casos suspeitos de encefalopatia espongiforme bovina. Até explicar que focinho de porco não era tomada, a gente teve que suspender as exportações de carne bovina, a certificação, né, de carne bovina a ser exportada do Brasil para a China. E isso trouxe, em primeiro lugar, os frigoríficos precisaram parar de abater para ver o que ia ser feito. E isso trouxe uma queda artificial do volume de animais abatidos. Então, eu estou comparando mês neutro, que foi agosto, por exemplo, né? Ainda não Tá. tinha acontecido nada. Então, entre agosto de 2021 e agosto de 2022, nós tivemos uma queda de 8% no volume de animais. Um aumento, desculpa, um aumento de 8% no volume de animais abatidos. Isso é oferta entrando no mercado. Tem correlação com a retenção de fêmeas lá atrás. Então, nós estamos em fase de baixa de ciclo pecuário, um momento em que a oferta ultrapassa a demanda, e isso faz com que os preços do boi gordo variem abaixo da inflação. Nós, para ser bem honesta, não esperávamos que isso acontecesse já dessa forma, nessa intensidade tão rapidamente, mas tem a ver, né, conversa com essa retenção de fêmeas que foi recorde. Então a gente não esperava, por quê? Porque a gente também nunca tinha visto uma retenção de fêmeas tão grande. Então o efeito dessa retenção ele veio muito forte, muito rápido e levou ao primeiro ano eleitoral em que o boi não subiu no segundo semestre. Ele caiu, muito pelo contrário. Então desde que a gente tem notícias, tá? É a primeira vez que o boi cai no ano de eleição. Agora, Lígia, tem uma expectativa muito grande para esse último trimestre. Outubro começando, novembro e dezembro, que são tradicionalmente meses de boa demanda no Brasil e meses que geralmente a gente vê picos de preços aí para a arroba do boi. Qual a sua expectativa diante dessa constatação de oferta maior? Vamos também ter a primeira vez na história que a gente não vai ter um aumento da arroba no último trimestre? Tem esse risco? Olha, existe esse risco sim. Nós já estamos praticamente na metade de outubro e a alta não veio, né? E normalmente já a partir de julho, agosto, o mercado começa a subir. Mas, de acordo com o nosso monitoramento, a gente acabou de recentemente fazer uma pesquisa sobre intenção de confinamento no Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, outro indicador que eu acho muito confiável, que é o relatório de intenção de confinamento do IMEA, ambas mostram uma redução da concentração da entrega de animais terminados em confinamento a partir de novembro. Essa entrega vem alta
veio alta em setembro, ainda vem alta em outubro e começa a se diluir a partir de novembro. E faz sentido. Por quê? Porque o mercado começou a cair a partir de julho. Então, 90, 100 dias de engorda, julho, agosto, setembro, outubro, né, começa a cair dali para frente. Então, isso faz sentido. Agosto foi um mês muito ruim também de preços, né? De fato, houve uma derrocada dos preços da arroba. Então, faz sentido. Agora, muita gente hoje trabalha com a terminação em confinamento, em engorda intensiva, vamos generalizar um pouquinho mais, como algo estratégico. Para quê? Para entregar um animal mais precoce, para aumentar a produtividade por área, para aliviar as pastagens, porque a degradação da pastagem, o superpastejo, né, o sobrepastejo, ele acaba custando muito lá na frente. Então, tudo isso acaba sendo estratégico quando a gente encaixa numa entrega de animais Uhum. com suplementação intensiva no segundo semestre. Então, faz parte, às vezes, de uma estratégia gerencial e não necessariamente apenas econômica, olhando o confinamento como uma coisa isolada. O confinamento entra num sistema gerencial, né? Ele às vezes perde um pouquinho no confinamento e ganha um pouco ali na conservação da pastagem ou no animal mais jovem, né, que custa menos depois, não passa de um período de uma era para outra. Mas a gente ainda sabe que tem bastante especulação, bastante confinamento especulativo, e esse confinamento acaba sendo impactado pela queda dos preços entre julho e agosto. Então, pode ser, nós estamos monitorando isso, pode ser que a gente tenha um pouquinho de redução de oferta a partir de novembro, final de outubro, e isso impacte positivamente nos preços, tá? Até porque o consumo de carne bovina, ele também aumentou no Brasil, né? A gente acha que ele está muito ruim, mas na verdade o que a gente tem mais é oferta. Quando a gente entende que o abate aumentou 8%, as exportações aumentaram também, mas sobrou um pouco mais de carne no mercado doméstico do que costumava sobrar, a gente entende que o consumidor brasileiro ele está absorvendo um pouco mais de oferta. Poderia ser melhor? Sim, aí a gente pode entrar nos aspectos da demanda. Mas o fato é que sim, o brasileiro, o consumidor brasileiro, ele está levando um pouco mais de carne para casa do que ele costumava, e isso aí é reflexo da retomada, né, do ritmo de empregos no Brasil, desse cenário deflacionário dos últimos meses, tá? Do auxílio emergencial, que aumentou, foi postergado, ampliado, da própria campanha eleitoral, né? Afinal de contas, foram 4,9 bilhões de reais que entraram na economia para ser gastos com a campanha, isso sempre trouxe um efeito, né? Mas o que a gente vê é que a oferta está ultrapassando todos esses estímulos hoje. Foi um aumento de demanda sim, mas não o suficiente para absorver toda a oferta que aumentou aí no mercado. Agora, Perfeito. com essa redução da oferta que pode acontecer aí a partir de novembro, como você bem colocou, a gente pode esperar preços em alta, preços recordes, retomada do movimento, da alegria do produtor? O que a gente tem que esperar ou pode esperar, Lígia? Olha, como a oferta ela vem acelerada e, apesar de a demanda brasileira ter melhorado, ela não melhorou assim a 1.000 por hora. Por quê? Vamos explicar lá o comportamento da demanda agora, para a gente contextualizar essa resposta. Quando a gente entra em fase de alta de boi, principalmente como foi 2020 e 2021, com altas exuberantes, o preço do boi falta oferta, a gente estava exportando, apesar do consumo doméstico estar caindo, faltava oferta, era o Uhum, contrário do que está acontecendo hoje, uhum. né? O que a gente viu foi que o boi precisava subir e ele explodiu. A gente teve uma alta de mais 50% em 2020, para você ter uma ideia. Foi uma alta exuberante, de fato, chamou bastante atenção. O pecuarista sabe disso. E o varejo, ele não conseguiu repassar 50% de alta para a carne. A carne ficou um pouco defasada, subiu muito, feriu o brasileiro, que estava com o seu poder de compra muito comprometido. Durante a pandemia, a gente viu muito fechamento de comércio, muita gente desempregada. São dados macroeconômicos e isso impede o brasileiro de absorver maciçamente essa alta. Então, a alta que se pleiteou no varejo, que se conseguiu colocar goela abaixo do consumidor, ela não foi a totalidade da alta do boi. Então a matéria-prima subiu mais do que o produto no varejo, tá? Então o produto carne no varejo ficou com a sua margem defasada, né? E o que aconteceu? Agora o preço do boi caiu, a carne no atacado caiu e o varejo fez o quê? Ele manteve os Manteve. preços. Uhum. Ele não regrediu, ele não fez os preços caírem no varejo. O que a gente viu sim foi um pouquinho mais de promoções pontuais, porque se aumenta a oferta,
tem um ditado assim, até um pouco grosseiro, eu peço uma licença poética para falar ele aqui. Ele diz que boi é carne, carne é carniça, né? O que que significa isso? Que a carne, ela tem um prazo de validade depois que o animal é abatido. Ela precisa ali ser comercializada dentro de um tempo de prateleira, porque senão aquela carne ela precisa ser descartada. Então, quando a gente tem um abate maior, o preço não cai e não se consegue colocar essa carne, escoar essa carne ao consumidor, essa carne tem que ser comercializada ali, senão ela vai estragar, ela vai significar uma perda para o varejo, aparecem promoções. Então, o que nós temos visto com mais frequência são promoções de carne pontuais, né? No fim de semana, algum Uhum. feriado, alguma coisa assim. Algum feriado que frustra a expectativa de consumo do varejo. Mas, via de regra, o varejo, na média, ele não fez a carne cair. Ele está retomando as suas margens, as margens que foram decompostas aí ao longo daquela alta violenta que o boi apresentou. Então, o que acontece? Isso também não estimula, não ajuda o consumidor. Né? Por quê? Porque o consumidor, apesar de agora estar lidando com inflação, auxílio emergencial, um emprego um pouco maior, ele está endividado. Por quê? Porque ele não conseguiu se manter aí normal durante a pandemia. Foi um período muito desafiador para o brasileiro médio, tá? Diaristas que não conseguiam emplacar diárias porque tinham que ficar trancadas em casa, restaurantes que não conseguiam vender, tiveram que fechar suas portas, outros comércios. A gente conhece centenas de exemplos desses, né? Não são nem dezenas. Verdade. Então, isso impactou muito o consumidor, né? E agora, essa falta. A gente entende o varejo também. Isso aqui não é uma defesa, isso aqui é uma explicação do que está acontecendo. O Uhum. varejo não imprimiu essa queda, e mesmo com a recuperação aí do poder de compra do brasileiro, ele tem dívidas para pagar, dívidas para saldar, né? E ele não consegue ainda acessar parte da carne. Então, aumentou o consumo de carne, mas não como a gente gostaria. Perfeito. Principalmente porque o varejo não imprimiu essa queda. E o que isso significa? Significa que a demanda doméstica, que é o principal consumidor do Brasil, né? 70% da carne ainda fica no Brasil, está impactado negativamente, ainda. Então, assim, não esperem grandes altas do preço do boi. A gente vai diminuir um pouquinho a oferta, isso dá uma ajudada, dá uma arribada, mas assim, vai ser uma correção e não uma alta real na nossa visão. Deixa eu te colocar nessa nossa conversa um outro fator que está preocupando muito a gente aqui no Notícias, porque a gente já ouviu mais de uma vez os analistas trazerem essa questão para a gente. Da China desacelerando as compras, ou possibilidade da China desacelerar as compras, rever preços no mercado internacional, enfim, houve uma antecipação, não, o feriado da China vai ser um pouco mais antecipado do que de costume. E isso estaria mostrando que a China já começa a pisar no freio nas nossas compras. Até que ponto isso é ruim para a precificação da arroba, Lígia? Olha, sempre atrapalha, né? O que que acontece? A China ela entra comprando de maneira muito intensa e deixando de comprar de maneira muito intensa também. A gente tem muitos impactos no nosso comércio com a China. A China aumentou, por exemplo, esse ano, principalmente a partir do começo do ano, as compras assim, de uma maneira muito intensa, tanto que cresceu muito a exportação esse ano, e o principal agente, de fato, foi a China, tá? E o que que acontece, né? Agora a gente está sentindo uma desaceleração, principalmente em relação ao pagamento, tá? Então o volume ele ainda está indo bem. Ah, A é? gente sentiu uma desaceleração nos últimos dias, precisamos ver se ela se consolida. O que tem acontecido é que a China tem jogado para baixo o preço da importação. Isso sim, a gente tem sentido, né? A gente alcançou os níveis mais baixos desde a metade de 2021 para o preço da tonelada exportada para a China. Outra coisa, Alexander, além do feriado, que é uma coisa bem pontual, nós temos aí que usualmente entre novembro e dezembro, de fato, dezembro, janeiro, principalmente dezembro, janeiro, mas a partir de novembro, a China passa a importar menos, ela começa a, de fato, Uhum. derrubar o volume das exportações, né? Que é ponto bem importante aqui no binômio, né? Volume versus valor pago. E derrubando o volume, a gente tem um desafio de talvez ter um pouco menos de oferta, né? De animais terminados em novembro, talvez a China compre um pouco menos, talvez o consumidor brasileiro esteja disposto a pagar um pouquinho mais, e aí a gente não vê uma alta muito expressiva para o preço. Então a gente não está muito esperançoso, não. Porque acho que as coisas já se desenrolaram de uma maneira bem neutra, né? É, né? Típica, agora eu vou colocar aqui para você, típica fase de baixa de ciclo pecuário, né? Os grandes choques de preços, eles advêm da
Os grandes choques, por quê? Porque eles são rápidos, né? Eles são mais dinâmicos. Eles advêm da oferta. A demanda, ela é uma coisa um pouco mais inerte, né? O que que eu quero dizer com inércia? Quando você bate o carro e continua andando, né? Lembra da aula de física. Então a gente tem um efeito mais prolongado, né? Mais demorado a se construir ou se mudar dentro da demanda. A oferta, ela costuma ser mais rápida e mais ágil. Por isso que os grandes choques de preços mais assustadores, né, ou os mais impressionantes, eles vêm da oferta. E hoje a gente tem oferta, então eu acho que o mercado ainda vai ficar meio murchinho. Mas se é para vir uma alta, se a gente prever aí, se a gente está falando que é a culpa da oferta, a oferta deve diminuir um pouquinho, sim, a partir de novembro, tá? Então vem, Lembrando que a China deve levar aí um pouco menos de carne daqui para frente também, por uma questão sazonal. vem um alívio nas cotações, mas não uma mudança de cenário, uma tendência de alta daquelas que a gente costuma ver toda semana tendo variação de preço, isso está descartado. Mais uma É. correçãozinha ali, uma coisa mais tranquila. Agora, isso vai mexer com a margem do pecuarista? Até que ponto o pecuarista tem que refazer conta, refazer a atividade dele, repensar a atividade dele, enfim, até que ponto isso pode atrapalhar os planos aí do pecuarista, Lígia? Olha, essa fase é muito chata, fica todo mundo inseguro, bastante desanimado, né? Isso mexe, inclusive, com a autoestima do pecuarista, porque o negócio vai um pouco pior e isso mexe, é normal com qualquer empresário, né? E aí, as pessoas que não entendem como funciona o ciclo, elas acabam desanimando e tomando decisões emocionais, né? E não racionais. E o que que acontece? Nas fases de baixa do ciclo, nós temos um grande problema. Qual que é o grande problema do pecuarista hoje, dentro dessa fase de baixa do ciclo que nós estamos vivendo? Vai ser fácil de contextualizar o que está acontecendo hoje. Ele está vendendo um animal que ele comprou caro, mais barato. Então ele fez a composição do custo dele numa época em que esses custos estavam mais elevados, e agora ele vai vender o produto final dele por um valor mais baixo. Isso, assim, é péssimo para as margens, né? Mas isso é típico de fase de baixa de ciclo. Qual que é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é que todo ciclo ele vira. Então, a partir do momento em que o preço do boi fica baixo, né, ele baixa em termos reais, o pecuarista perde dinheiro e desanima, ele perde o interesse, inclusive, no bezerro e na vaca, ele abate essas fêmeas. E depois as fêmeas, que antes, né, eram ventres livres para reprodução e aumentavam a oferta, agora não vão mais existir, e a gente vai reduzir a capacidade de produzir bezerros. E lá na frente a gente vai ver a oferta cair e voltar a uma fase de alta de ciclo, como a que a gente viveu entre o final de 2009, 2020 e 2021. Né? Então, nós tivemos naquele período fase de alta. Isso vai voltar a acontecer. Sempre se repetiu ao longo da história. No Brasil, na pecuária norte-americana, na pecuária uruguaia, na pecuária paraguaia. Se vocês entrarem aí no Google e procurarem artigos científicos sobre o ciclo pecuário, vocês vão achar. Nenhum desses artigos, nem mercados menos tecnificados do que o nosso, nem mais tecnificados do que o nosso, isso deixou de valer. Então, nenhum mercado que tem ciclo pecuário relatado nos preços diz, né, nenhum artigo científico acadêmico diz que o ciclo deixou de existir, por esse ou por aquele fator. Tanto faz. Ah, mas está entrando muita agricultura. Sim, isso faz parte. Né? A exclusão dos menos eficientes faz parte do processo e o ciclo pecuário está no meio disso tudo, tá? Então vamos lá. O que que acontece agora? A partir de agora, sempre foi, na verdade, o grande desafio do produtor é as margens da pecuária caem com o tempo. Então, se ele produzia 5 arrobas por hectare por ano, e em 1 hectare, lá na década de 70, ele ganhava R$ 1.000, hoje ele ganha 300. Tá? É assim, a margem da pecuária foi cortada em 70% da década de 90 para cá. Então, qual que é a solução do pecuarista? Opa, eu preciso produzir 3 vezes mais para ganhar a mesma coisa que eu ganhava na década de 70. Então, para ele acompanhar a queda das margens, o corte das margens sobre a venda da arroba de um boi gordo, ele precisa produzir mais numa mesma área. Tá? Então, o que que acontece? Se ele conseguir promover uma estratégia de aumento produtivo dentro de uma mesma área e uma das ações de aumento produtivo é aumentar o tamanho do rebanho, claro, a fazenda tem que estar preparada para receber esse rebanho, né? Tem que ter passado por reformas, tem que ter um pasto bom, ela tem que ter suporte para isso. Mas faz de conta que partindo do pressuposto que o pecuarista tem suporte e ele precisa, para contornar a quebra de margens, aumentar o tamanho do rebanho dele, para produzir mais arrobas na mesma área, nada mais perfeito do que esse momento.
Ah, Porque o é? boi gordo foi, mas a reposição foi também. Então a estratégia é, nas fases de baixa, aumentar, ampliar movimentos de compra e nas fases de alta, ampliar movimentos de venda, Você está dizendo certo? então que é um momento de oportunidade para o pecuarista. Mas Perfeito. quem se beneficia? Qual o elo aí da cadeia ou da produção que se beneficia nesse primeiro momento, Lígia? O elo que se beneficia nesse primeiro momento é o elo da cria, tá? Que é o mais difícil. Por quê? Porque o bezerro está bem, né, depreciado agora, em termos de valor. Ele perdeu muito valor real. Então é o cara que normalmente fica mais desanimado. E a cria, ela tem um risco menor, mas ela tem uma rentabilidade menor também por área, pelos gargalos biológicos da fêmea, pelo nosso atraso tecnológico depositado na cria, enfim. Mas, o que que acontece? A gente está no primeiro ano de fase de baixa de ciclo, ainda tem o próximo, muito provavelmente, e talvez até o terceiro em 2024. Mas, pensando em longo prazo, a grande oportunidade de compra, né, de bons animais em preços mais competitivos aparece em primeiro lugar para a fêmea. Porque uma fêmea de reprodução, ela ainda vai precisar entrar na fazenda, ser comprada, entrar, emprenhar, parir e desmamar, né? E aí, quando que, até a gente finalizar esse processo, né, entregar esse animal, pode ser que a gente consiga comprar hoje para entregar esse animal na próxima fase de alta de ciclo. Então, hoje a bola da vez da grande oportunidade que se abriu está com o criador, né? Quem precisa de fêmeas. No ano que vem, né, passou um ano, mais 12 meses, a gente ganha espaço para a oportunidade que se abre sobre a compra do bezerro. E em 2024, muito possivelmente, abre uma grande oportunidade de animais de terminação, né, conforme o ciclo avança. Então, e compra de fêmea está aberta em todo esse prazo, tá? Porque a fêmea ela traz uma maleabilidade maior, né, dentro desse cenário. Mas hoje tem uma grande oportunidade para compra de animais, bons animais de reposição, com finalidade reprodutiva, dentro aí de um programa também de produção de bezerros, né, e de animais terminados lá na frente. Então tem uma grande oportunidade aberta para os criadores hoje. E eu vou falar para você, Alexander, quem desanima sai da atividade. Quem vê oportunidade nesses momentos de baixa compra mais barato. Esse é o objetivo do investidor, do empresário, que pretende negociar aí de maneira anticíclica, tá? Muito bom. Ô Lígia, a gente tem aqui interação dos internautas, né? Aqui no YouTube, por exemplo, o Mário Reis faz uma pergunta para você. Eu acho que a gente já respondeu, mas enfim, talvez o Mário não tenha acompanhado ao longo de toda a entrevista. Lígia, ainda segue expectativa de aumento de consumo para o último trimestre? E os preços? A gente já falou disso, mas enfim, vamos só pontuar para o Mário que está participando com a gente aqui. Obrigado pela participação, viu, Mário? Oi, Mário, obrigada pela pergunta. Sim, o consumo, como eu falei, ele já aumentou, né? A gente vê isso nos abates. Quando a gente pega abate, produção de carne, tira a exportação e vê o que sobrou no mercado doméstico, você vê que a gente está ampliando um pouquinho esse consumo, né? De fato, o brasileiro ele absorveu um pouco mais de carne, mas a oferta ela está sendo maior do que esse aumento de consumo, infelizmente. É o contrário do que aconteceu lá atrás, né? Em 2020 a gente reduziu o abate e reduziu o consumo, tá? Mas mesmo assim o preço subiu, porque a queda do abate foi mais proeminente. Agora a gente tem o movimento contrário, aumento de consumo, mas também aumento de oferta, consequentemente aumento de abates e maior disponibilidade de carne. Muito bem. E da mesma forma, o preço que a Lígia já explicou que não tende a explodir, tende aí a pelo menos se manter ou pelo menos ganhar um fôlegozinho aí na reta final do ano. É Muito uma bom. correção, não uma alta Correção, real, né? correção, correção. Muito bom, Lígia. Obrigado, Mário. Obrigado, pessoal que está participando com a gente no YouTube. Lígia Pimentel, sei do seu tempo, você está apertado aí com o tempo, gentilmente está aqui com a gente trazendo as informações. A gente agradece muito, viu, Lígia, a sua participação. Foi uma aula, principalmente para aquele pecuarista que está olhando o preço, está desanimado aí. Não é hora de desanimar, não. É hora de encontrar oportunidade nesse movimento que está acontecendo aí na pecuária brasileira. Obrigado por enquanto. Volte sempre, Lígia. Eu que agradeço, Alec. Um grande abraço para você. Fiquem com Deus. Um abraço para todos que nos ouvem. Valeu, até a próxima. Tá aí Lígia Pimentel da Agrifato aqui com a gente, explicando tintim por tintim o que aconteceu e por que nós estamos vivendo nesse momento. A Lígia pontua e de forma muito consistente que o problema está no aumento da oferta. E trouxe em números, por exemplo, que agosto
teve 8% de aumento no abate, quando comparado com o mesmo período do ano passado. E que a tendência é sim de oferta maior diante de uma demanda que está aumentando, que está acontecendo, mas não na rapidez que precisava e que a gente queria para poder compensar esse aumento de oferta aí. Mas aos poucos essa demanda está acontecendo e vai chegar um momento em que a oferta deve desacelerar, e isso ali já acredito que deve acontecer ali a partir de novembro, uma redução na oferta de animais e a demanda seguindo a melhora aí, e isso pode de alguma forma compensar na arroba do boi. Não dá para falar de explosão de preço, pelo contrário, esse ano a gente vai ver correções de preço sendo feitas aí no último trimestre. E a Lígia destacou que esse é o primeiro ano na história que o mercado do boi não sobe em ano eleitoral nesse segundo semestre. Também outro ponto importante da gente analisar para entender que é um mercado complexo, diferente e que tem aí os seus fatos, né, que justificam o que está acontecendo nesse momento. Bom, vamos aos preços, vamos ver o que está acontecendo lá na B3, Mercado Futuro, de olho na tela. Novembro, R$ 296,30, alta de 0,27%. Para dezembro, R$ 301, alta de 0,52%. Mercado reagindo, portanto, aí, depois daquele baque de ontem, por conta daquela notícia mal contada aí. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 304,05, com uma alta de 0,18%. Então, temos aí uma recuperação no indicador CPEA ontem. Vamos ver se tem algum impacto hoje na precificação no final do dia. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a participação de todos. A gente agradece também o pessoal que está participando aqui com a gente pelo YouTube. Marcelo Rocha, o Mário Almeida, enfim, o pessoal que está aqui com a gente, ajudando a gente a interagir com os nossos convidados. Aproveito para fazer o convite para que vocês que estão aí no YouTube façam a inscrição no canal. Acione o sininho lá para poder receber a notificação de quando a gente estiver ao vivo, né? Sempre que estiver ao vivo, para você poder participar. E não esquece de dar seu like lá também, tá bom? Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.